Olá! No vídeo anterior eu tratei sobre a história da crítica textual entre os séculos XVII e o século XIX. E a situação a qual nós chegamos foi a seguinte: além, é claro, do textus receptus, que ainda era naquele momento o texto predominante no meio da Igreja Protestante, mas além do textus receptus, nós tínhamos duas grandes edições do texto grego impressas. A edição de Tischendorf, baseada praticamente no Codex Sinaiticus, e a edição de Westcott e Hort, baseada praticamente no Codex Vaticanus, dois grandes manuscritos do século IV. E agora então nós podemos estudar, nós podemos compreender como surgiu o texto da Nassau-Aland, que é o texto crítico, o texto eclético, que se tornou predominante durante o século XX. O texto da Nassau-Aland já está hoje na sua 28ª edição. E esse texto é idêntico ao texto do Novo Testamento grego, que está na sua 5ª edição, e aqui no Brasil é editado pela Sociedade Bíblica do Brasil. Bom, esses dois textos, essas duas edições, fornecem o texto padrão da crítica textual contemporânea, o texto eclético padrão, que é utilizado na maioria das traduções do Novo Testamento disponíveis no mercado hoje em dia. Sobre isso, eu recomendo o vídeo, Guia Prático para as Traduções do Novo Testamento, que está aparecendo aqui em cima e que eu vou deixar aqui na descrição, onde eu faço esse mapeamento aí, pelo menos um mapeamento parcial das traduções, de qual texto grego as traduções do Novo Testamento refletem. Bom, mas antes de uma 28ª edição, obviamente, esse texto já teve a sua primeira edição. E quando surgiu a primeira edição, ele ainda nem era Nassau-Aland, ele era só Nassau. Ele foi editado e publicado por Eberhard Nassau. E a forma como o Nassau chegou ao seu texto, a forma como o Nassau produziu o seu texto, editou o seu texto grego do Novo Testamento, na verdade foi bastante simples. E quem afirma isso não sou eu. Quem afirma isso são Kurt e Barbara Aland. O que o Nassau fez? Ele comparou as duas grandes edições críticas do Novo Testamento disponíveis à época, que refletiam aqueles dois grandes manuscritos do século IV, a edição de Tischendorf e a edição de Westcott e Hort. Quando elas estavam de acordo, ele compreendia que aquele era o texto original do Novo Testamento. Lembrando que ele estava partindo da premissa de que os manuscritos mais antigos deveriam ser melhores. Quando elas não estavam de acordo, então ele se socorria de uma terceira edição. Num primeiro momento, ele utilizou o texto de Richard Weymouth, e num segundo momento, ele utilizou o texto de Bernhard Weiss. Só isso! Só isso! E foi assim que surgiu o texto crítico que nós conhecemos e utilizamos hoje em dia. E é por isso que o texto crítico, como eu mencionei no vídeo sobre os manuscritos mais antigos, é por isso que o texto crítico que nós temos hoje em dia é basicamente uma combinação do Codex Sinaiticus por trás da edição de Tischendorf e do Codex Vaticanus, que está por trás da edição de Westcott e Hort. O trabalho de Eberhard, que começou em 1898, foi continuado pelo seu filho Erwin Nassau. Em 1950, Kurt Aland, que talvez seja considerado o maior nome da crítica textual, pelo menos para a teoria crítica ou teoria eclética, o maior nome da crítica textual do século XX, então em 1950, Kurt Aland se une ao projeto. E o trabalho inicial do Aland foi exatamente cotejar manuscritos, comparar manuscritos. Ou seja, durante mais de 50 anos e após 20 edições impressas, não havia sido feito nenhum cotejo, nenhuma comparação de manuscritos. Quer dizer, as edições da Nassau-Aland até a 20ª, por cerca de 50 anos, não se basearam em nenhum cotejo de manuscritos. O cotejo de manuscritos só foi introduzido por Aland na década de 50 para aperfeiçoar, para aprimorar o texto.
E aí então, com esse cotejo de manuscritos e com alterações teóricas, alterações na abordagem teórica, as sucessivas edições foram sofrendo alterações até que nós chegássemos ao texto da 28ª edição da Nessel Aland, que é o que temos hoje em dia. A contribuição do Kurt Aland foi tão grande que após a 22ª edição, o texto passou a ser chamado de Nessel Aland, que é como nós o conhecemos ainda hoje em dia. Portanto, junto com o vídeo anterior, este vídeo aqui nos fornece uma história, né? Os dois vídeos nos fornecem um panorama histórico do texto crítico ou do texto eclético. E com isso, então, embora nós já tenhamos compreendido basicamente como as edições surgiram, né? Duas baseadas em dois grandes manuscritos e uma misturando essas duas, embora a gente já tenha compreendido como essas edições críticas surgiram, agora nós podemos aprofundar alguns aspectos teóricos aí da teoria crítica ou da teoria eclética, compreendendo quais são os fundamentos teóricos que eles utilizam. Claro, precisa dar uma roupagem teórica, né? Não basta simplesmente dizer manuscritos mais antigos são melhores. Quais são os argumentos teóricos que eles utilizam para basearem-se em manuscritos mais antigos e também quais são os critérios, pelo menos alguns aí, para resolver qual seria o texto diante de determinadas variantes textuais. Então, na sequência desses vídeos aqui, claro, aqui no canal a gente trata de uma série de outros assuntos, né? Mas na sequência desses vídeos sobre a crítica textual, a gente pode agora aprofundar um pouquinho mais esses aspectos teóricos. Não se esqueça, por favor, de deixar o seu like no vídeo, de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo e de deixar um comentário. E até a próxima!